Então, pessoal, boa noite a todos, sejam bem-vindos, tá? Vamos iniciar aqui mais um encontro. Vamos iniciar falando um pouquinho do que nós vimos na semana passada. Na verdade, recapitular um pouco do que nós já vimos até agora, para que nós possamos entender como é que a nossa disciplina está se consolidando, certo? Então, naquele primeiro momento, naquela primeira aula, nós falamos um pouco sobre a questão histórica dos métodos de alfabetização, certo? Nós vimos ali que existiam quatro grandes períodos, né? Ao longo desses quatro grandes períodos, foram se constituindo alguns métodos, né? E esse quarto período aí dos métodos de alfabetização, ele é considerado esse período em que foi desenvolvida a psicogênese da língua escrita, tá? Perdão. Então, assim, nós vimos os primeiros métodos, vimos um apanhado geral dos métodos iniciais. Inclusive, hoje na aula a gente vai retomar um pouquinho só para falar de forma mais geral, para a gente entender um pouco do que nós vamos ver na aula de hoje. Então, esse quarto período, né, dos métodos, dos grandes métodos de alfabetização, ele foi consolidado a partir da psicogênese da língua escrita. Então, na psicogênese da língua escrita, nós vamos ter essa teoria, na verdade, a partir de uma pesquisa de duas psicolinguísticas argentinas, né, que são a Emília Ferreira e a Ana Teberoski. Nós falamos um pouco da influência que elas sofreram da concepção piagetiana de aprendizagem, né? Então, elas foram buscar, na prática, ampliar a visão e ampliar o desenvolvimento, né, das teorias piagetianas, e elas quiseram demonstrar através da psicogênese da língua escrita, tá? Essa teoria foi a partir de uma pesquisa, elas lançaram algumas hipóteses e foi-se aí buscar responder essas hipóteses a partir dessa pesquisa. Então, elas partem de um princípio, né, do princípio piagetiano, melhor dizendo, de que nós, né, de que as crianças, de que nós, enquanto crianças, chegamos à escola com algumas ideias, né, com algumas hipóteses do código escrito, né, porque nós já temos um conhecimento acerca desse código, porque nós já o vemos e já nos relacionamos com ele ao longo do dia a dia, mas nós ainda não o conhecemos de fato. Nós ainda não temos um acesso de forma assim que nós possamos assimilar e conhecer. Então, elas vão dizer que, mesmo tendo essa... Pessoal, vocês estão conseguindo me ouvir? Deixa eu só verificar aqui, que eu acho que os meus fones estão conectados. Estão desconectados. Vocês conseguem me ouvir? Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem agora? Estava baixo? Tá alto? Como é que está o som aí? Perfeito. Então, vamos lá. Então, assim, elas vão dizer que nós, ainda que nós tenhamos esse breve conhecimento, digamos assim, nós precisamos aprimorá-lo, né? E nós vamos aprimorar esse conhecimento passando por alguns estágios, né? Estágios esses que vão desde ali a parte mais básica, mais simples desse aprendizado da língua escrita e, porventura, também da língua falada, mas em especial o foco aqui é a língua escrita, nós vamos trabalhando esse aprendizado através do construtivismo, né? Elas traz essa ideia de essa parte dos estágios, né? Como o Piaget falou, o Vygotsky falou, o Vallon também falou de estágios. Elas vão recapitular isso e vão dizer que nós partimos de um estágio mais básico, né? De um estágio mais simplista, até chegar no estágio mais avançado, que é um estágio de assimilação, um estágio de conhecimento propriamente dito da língua escrita e também da nossa expressão através da fala, certo? Aí nós falamos aqui um pouco das questões iniciais, né, que elas perguntaram, quais são as formas iniciais de conhecimento da língua, né, quais os processos de conceitualização do sujeito,
né? Como a criança chega a ser um leitor, no sentido de formas terminais de domínio de base alfabética. Então, elas vão construir esse processo, né? Buscar responder essas perguntas, construindo, dizendo que a criança ela vai elaborando um sistema de representação através de um processo construtivo. E esse processo construtivo, ele se dá por estágios, né? Então, elas vão trazendo essa ideia de que a criança vai elaborando um sistema de representação através desse processo construtivo, e há uma progressão regular, né, nos problemas que ela enfrenta, que ela vai passando por cada estágio, e também por cada estágio existem problemas e soluções que essa criança ela vai desenvolvendo, ela vai encontrando, até descobrir a natureza da escrita. Né? E essa natureza, esse processo se dá justamente por uma progressão de condutas. Né? E essa progressão ela é vivenciada em cada momento através ali da busca pelo conhecimento. Então, assim, elas vão, primeiramente, elas vão dizer que as crianças têm esse conhecimento prévio e elas vão aprimorando. Ela vai dizer que em cada etapa existe ali uma distinção de, por exemplo, do que a criança vai aprender a escrever e depois ela vai aprender também a questão da leitura. Então, ela vai trazer, dividir esses estágios todos que a criança vivencia em grandes períodos, em 3 grandes períodos. Né? O primeiro período vai ter aquele ali da representação icônica ou não icônica, depois da construção de forma de diferenciação, do controle progressivo das variações sobre as variações qualitativas e quantitativas, e por fim, que é a etapa final, que é considerado por elas quando a criança aprende de fato a escrever, que é quando a criança adquire e desenvolve a fonetização da escrita. Então, quando a criança consegue conceber que, para aquela escrita que ela tem, que ela elabora, ela escreve o que ela fala, e ela consegue perceber essa escrita através da fonetização, da sonorização das palavras, ela vai aí entrar no nível alfabético. Você considera-se que essa criança foi alfabetizada, certo? Então, a gente vai ter aí, vai dizer que como é que a criança se apropria dos conceitos, das habilidades de ler e escrever, né, mostrando aí que esses atos linguísticos eles seguem um percurso semelhante muito ao que a humanidade percorreu até chegar no sistema alfabético. Então, ele vai dizer que tem a fase pré-silábica, né, que a criança percorre um caminho ali bem específico, nesse nível pré-silábico. Escreve rabisco, escreve letras, escreve outros sinais gráficos, né? Mas imagina que a palavra seja assim escrita, né? Então, e aí vai avançando, né? Então, aí nós chegamos lá naquelas concepções, né? Que não vamos nos ater aqui à revisão do que nós vimos, tá? Mas só para retomarmos essa ideia central do que nós vimos na aula passada, até chegarmos nos que nós vamos ver hoje em aula. Então, primeiramente, para o pessoal que chegou depois, tá? Nós iniciamos com o histórico dos métodos de alfabetização, críticas a esse método, falamos dos métodos das cartilhas, certo? Que foi ali primeiro, segundo e terceiro grandes períodos dos métodos de alfabetização, da constituição desses métodos. Falamos do quarto período, que foi da psicogênese da língua escrita, na aula passada, e hoje nós vamos entrar numa parte, digamos assim, mais de análise crítica do processo de alfabetização, com a visão de alguns autores, no sentido da gente buscar entender ainda por que existem tantas críticas a esses métodos iniciais, tá? O método fônico, o método silábico, a psicogênese da língua escrita também, a forte crítica que há sobre o método das cartilhas, e o que os autores consideram aquilo, o processo de alfabetização como ideal. O que é ideal para os autores? Né? Então, a ideia é que na disciplina a gente está conhecendo, né, conhecendo ou revisando, até para quem já viu, o que é alfabetização, o que é o processo de alfabetização, quais são os métodos de alfabetização, para a gente recorrer aí nos nossos 2 últimos encontros, né, que nós teremos
Na semana que vem e na semana posterior, nós vamos buscar trazer para compreendido sobre o que é alfabetização, o que é letramento, que a gente vai falar hoje, né? O que é para esses métodos, qual é para cada método, qual é a concepção de alfabetização, para a gente entender o quê? Qual é o papel da psicopedagogia dentro desse processo de alfabetização. Inclusive, vamos falar aí de problemas relacionados, inclusive também de uma parte, digamos assim, um pouco mais clínica, podemos assim dizer, da psicopedagogia. Tá? Nós vamos fazer isso no processo, essa parte mais clínica da alfabetização nas últimas aulas. Hoje a gente ainda vai ver um pouquinho de letramento, falar um pouquinho dos métodos. Fechamos isso, a partir da próxima aula a gente já vê um pouco também dessa parte mais, digamos assim, mais atuante da psicopedagogia, tá? Então eu vou retirar aqui essa tela e vou passar para a apresentação de hoje, para que nós possamos iniciar. Confirmem para mim se o áudio está ok, se porventura em algum momento esse áudio ficar mais baixo ou caso tenha algum tipo de ruído, vocês me sinalizem que eu vou trazendo aqui para fazendo as regulações, tá? Então deixa eu voltar aqui na minha tela, compartilhar a aula de hoje. Certo? Então, vamos lá, pessoal. Pensando aqui nesse contexto que a gente está vivenciando, dentro aqui dos nossos encontros até agora, a gente já vimos um pouco dos métodos, né? Já vimos um pouco aí de algumas críticas também que são feitas a alguns métodos. A gente vai retomar um pouquinho hoje só para conceituar e contextualizar aquilo que nós vamos falar. Então, assim, quando a gente fala de alfabetização, né, do processo de alfabetização infantil, alguns autores trazem essa discussão de que, assim, nós fazemos alfabetização ou nós fazemos um letramento, né? E, então, o que, que é feito hoje? Né? O que, que nós, enquanto educadores, fazemos aí nesse processo? Essa prática pedagógica é uma alfabetização ou um letramento? Então, a gente vai entender um pouco dessa diferença. Então, assim, a gente sabe que a prática pedagógica do aprendizado da leitura e da escrita através das cartilhas, ele perdurou durante um longo tempo, né? E esse período de alfabetização através das cartilhas, ele é chamado de ensino tradicional. Tá? Então, assim, o método de alfabetização pelas cartilhas, né, ele é muito centrado no código, né? Então, ele durante um bom tempo ele foi suficiente pelas as condições históricas, né, do aprendizado da leitura, porque quando ele foi criado havia o quê? Um privilégio da comunicação escrita. Então, quando as cartilhas surgiram, nós vimos lá que as cartilhas surgiram, né, vieram de Portugal, vieram em especial de Portugal por conta da colonização. Então, a tecnologia da época para a comunicação era muito a questão escrita. Então, escrevia-se cartas, escrevia-se bilhetes, escrevia-se registros, né? E isso perdurou durante muito tempo, né? O privilégio da escrita era muito assim voltado para interlocutores distantes. Então, a gente escrevia carta, né, para as pessoas que estavam distantes, escrevia-se aí bilhetes, né? E não existiam outros meios técnicos. Então, as cartilhas surgiram dentro de um contexto, né? Na época, o contexto histórico era esse. Por isso que, lembra que nós falamos sobre a questão da priorização das cartilhas, o uso da escrita, devia escrever bem, devia se prestar a questão de as crianças, quando iam aprender caligrafia nos primeiros momentos, elas copiavam a escrita de outras pessoas, elas copiavam a letra propriamente dita de outras pessoas, porque era muito focada na questão do escrever bem. Comunicar-se bem significava escrever bem. Então, o método das cartilhas, eles trouxeram
essa questão. Porém, é o seguinte, posteriormente, nós vivemos um momento de globalização, de expansão do sistema capitalista, esse ao qual nós estamos inseridos hoje, e as relações entre as pessoas começaram a se tornar diferentes. A tecnologia, ela avançou, e nós precisamos ter, né, em um dado momento, uma nova forma de se comunicar. Uma forma mais rápida, uma forma mais, digamos assim, mais eficiente. E meio que a linguagem, a comunicação escrita, ela deixou de se tornar privilegiada, a escrita manual, assim dizer, para dar lugar a outro tipo de informação. Por exemplo, digitar no computador, mandar um e-mail. Hoje a gente já não manda carta, a gente passa e-mail. Hoje a gente já fala em um chat, né? Ou a gente fala no WhatsApp, enfim. Mas isso para séculos atrás era uma coisa assim inimaginável, né? Impensável pelas pessoas. Então, assim, esse processo de rapidez, né, de produção, de recepção desse grande número de informações, passou a exigir, né, de nós, inseridos na sociedade, patamares, novos patamares de leitura e de escrita, que os estudiosos vão chamar de letramento. Esse novo patamar de compreensão, de interpretação, um padrão mais atual de leitura de escrita, eles vão dizer que é o letramento, existe de nós o letramento. Por que que eles vão falar a respeito do letramento? A gente vai ter aí uma concepção de Soares dizendo o seguinte: só recentemente passamos a enfrentar, deixa eu só pegar aqui a minha canetinha, tá? Só recentemente passamos a enfrentar esta nova realidade social em que não basta, né, não basta apenas saber ler e escrever. É preciso também saber fazer uso do ler e escrever. Né? Saber responder às exigências de leitura e escrita que a sociedade faz continuamente. Então, assim, esse novo processo, esse novo contexto histórico-social que adveio depois, tá, trouxe para o processo educacional modificações do acesso à leitura e à escrita. Então, assim, o educando, como traz aqui no texto, o educando é convidado a inserir-se nas práticas sociais de leitura e escrita, ultrapassando a mera aquisição da tecnologia do ler e escrever. Então, para esses autores, eles vão dizer que letramento é algo a mais, é algo maior do que a alfabetização. Então, não se faz somente alfabetização, é necessário fazer um letramento, que é justamente essas concepções de que nós, enquanto leitores, né, enquanto escritores, e pessoas que fazem uso da língua, precisamos estar inseridos nas novas práticas sociais, nós precisamos estar inseridos nesse novo momento. Então, assim, fala-se de que há uma complexidade na interlocução, na nossa comunicação. Então, assim, o que se faz necessário? Um leitor capaz de quê? De compreender o significado dos discursos, interpretando elementos históricos, científicos e ideológicos, tá? Que o constituem. Ou seja, nós precisamos avançar em um determinado nível que nós possamos trazer esse nível de compreensão, que não basta somente a leitura e a escrita propriamente ditas, mas de compreender esses discursos em termos históricos, científicos e ideológicos. O contexto histórico atual exige isso de nós, dessa compreensão maior. Então, assim, para que nós possamos aí compreender esses discursos dentro desses elementos que o constituem, nós precisamos o quê? Dominar elementos de textualidade
que constroem o âmbito do discurso oral escrito e também os elementos materiais de sua codificação. Ou seja, nós precisamos ampliar, certo? Calma, pessoal, a gente vai já chegar, já vai ficar mais claro. Vamos lá. Eu estou só fazendo assim uma parte introdutória e a gente vai deixar algo mais específico, tá? Vamos lá. Em suma, pessoal, o que a gente está querendo dizer aqui, tá? O que eu estou querendo trazer para vocês aqui de forma resumida? Vamos lá. Eu vou trazer aqui novamente aquela ideia dos métodos para a gente poder entender um pouco melhor. Mas vamos lá. Quem estava na primeira aula, lembra que eu falei o seguinte, de que eu, por exemplo, concordava com, já desde os primeiros anos, né, desde os primeiros anos de vida ali da alfabetização, nós trazemos a ideia de que as crianças precisam, por exemplo, desde muito cedo, aprender, por exemplo, a interpretar um texto. As crianças, desde muito cedo, precisam ter contato com textos, para elas irem produzindo conhecimento, para elas irem ampliando também esse leque, que não se resume somente ali a ler e escrever. Vocês recordam disso? Quem recorda que eu falei isso lá na primeira aula? Que a gente estava falando dos métodos e chegamos naqueles métodos textuais. Lembra que eu falei? Pronto. Essa aula é sobre isso. Certo? Percebo, lá na primeira aula, eu lancei uma ideia que eu estou trazendo de volta ela para aqui hoje. Certo? A concepção de letramento, pessoal, que esses autores vão trazer, é justamente essa ideia de, assim, de ampliar. Olha, a alfabetização, ela não é só a criança aprendeu a ler, a criança aprendeu a escrever. Não, desde muito cedo ela precisa compreender de forma mais ampla as coisas, compreender o mundo, compreender que, por exemplo, a nossa linguagem, ela é uma linguagem complexa. Vocês sabem, vocês são educadores, vocês sabem que, assim, a nossa língua portuguesa é uma das línguas mais complexas que existe no mundo. Então, diga-se de passagem, a nossa gramática é uma das mais difíceis de serem estudadas. Né? Aí você entra a parte de gramática, de semântica, de sintaxe, morfologia, todo aquele universo de coisas da língua portuguesa que a gente vai aprendendo ao longo do tempo. E ainda, eu acho que o que é de pior na nossa língua? Não é aprender tudo isso, é aprender as exceções. Né? Porque a nossa língua ela é cheia de exceções. Né? Certo? Então, assim, deixa eu resumir para vocês aqui de forma bem simples isso que eu estou querendo trazer. Certo? Para vocês não ficarem perdidos, mas que bom que vocês estão dizendo que estão perdidos, porque assim eu consigo ver melhor como é que vocês estão. Então, agradeço demais pelo feedback. Eu adoro feedback. E quando vem assim dizendo que está perdido, é que eu gosto que a gente vai mastigar um pouquinho mais para vocês poderem entender. Certo? Então, assim, pessoal, vamos fazer eu vou pular aqui, certo? Eu vou pular aqui alguns slides e eu já volto para cá para que vocês possam se situar, certo? Vamos lembrar lá da nossa primeira aula. Vamos lá. Quem lembra desse quadro da primeira aula? Quem lembra que nós vimos esse quadro na primeira aula? Quem estava na primeira aula, recorda desse quadrinho que eu botei lá no slide. Certo? Ótimo. Perfeito. Então, pessoal, quando nós falamos aqui, quando nós vamos entrar, certo? Nós ainda estamos falando de métodos de alfabetização, certo? A gente está falando aqui, sabe? Quando se fala de letramento, está sendo feita justamente uma crítica a esses métodos aqui. Esses autores, ele vai dizer o seguinte, olha, esses autores falam o seguinte, ó, tem o método da soletração, tem o fônico, tem o silábico, tem a palavração, tem a sentenciação,
ainda tem esses contos da experiência infantil, mas todos esses métodos aqui, eles são métodos ultrapassados. Por quê? Porque eles não atendem às necessidades que nós temos hoje. Então, assim, ele vai dizer que é o seguinte: não basta somente que a criança aprenda a soletrar, que ela aprenda depois que as letras têm sons, que ela aprenda depois a ler pequenos textos, mas, assim, é despertar na criança, desde muito cedo, esse senso de interpretação, esse senso de que, assim, de que a palavra em si, aquilo tudo, a nossa língua, ela tem um significado muito maior do que somente ler e escrever. Fica claro para vocês isso? Ou complica mais ainda? Vamos lá. Digam aí para mim, como é que tá? Como é que tá sendo aí? Fica mais claro, certo? Ok? Por isso que alguns autores vão falar sobre a questão do letramento, tá? Vai dizer que alfabetização não é somente ensinar a ler e escrever. Isso a gente já consegue fazer. Agora, você, desde muito cedo, ir criando aspectos para essa alfabetização, que a criança vá desenvolvendo, ela vá desenvolvendo de forma mais complexa, certo? E à medida que a gente for evoluindo aqui, vocês vão compreender melhor e vão me dando feedbacks também para a gente poder entender, certo? Então, assim, qual é a principal diferença, pessoal, entre a linguagem, a comunicação, por exemplo, lá na época que surgiram as cartilhas, certo? Para hoje, é a tecnologia. Então, assim, antes a gente escrevia carta, antes a gente. Se, por exemplo, se nós vivêssemos nesse momento em nível tecnológico, que a gente ainda pudesse, que a nossa comunicação fosse feita, por exemplo, somente por carta, para alguns autores, ler e escrever estava tudo ok. Precisaríamos somente ler, aprender a ler e escrever, tá bom. A gente só comunica por carta, então é uma linguagem mais básica, em que a gente vai só se comunicar e a pessoa responde e tal. Mas não, mas hoje a gente precisa, além de ler e escrever, a gente precisa aprender uma leitura do mundo, podemos assim dizer. Certo? Uma leitura de compreensão do que é a nossa língua. Porque, assim, quando eu me expresso, tá? Quando eu faço uma interlocução, ou seja, eu estou fazendo interlocução agora. Eu estou falando e vocês estão ouvindo. E vocês, alguns de vocês falando assim para mim, eu estou perdido nessa aula. Por quê? Porque certamente aí pode haver algum ruído, ou eu não estou passando de forma clara, ou o assunto que eu estou querendo trazer está bem complexo, ou pode existir uma outra série de fatores também. E, por exemplo, aqui no Brasil, pessoal, nós temos um índice assim, vamos contextualizar. Aqui no Brasil, em relação a outros países, nós somos bem abaixo da média de outros países em relação à questão da educação. Da alfabetização em si, o índice de analfabetismo no Brasil ainda é muito grande. Né? Então, vocês que são educadores sabem disso melhor que eu, certo? E, assim, então, Vanderlei, é bom a gente examinar quais são esses fatores. Pode ser cansaço, pode ser. Já está chegando o final de semana, geralmente assim, quando vai chegando sexta-feira, a gente não está processando muito bem as coisas mesmo, porque já vem a carga toda da semana, e a gente fica meio doido para chegar sexta-feira, porque a gente sabe que é final de semana e vai descansar. Então, é natural que você está sentindo, tá? Mas vamos aqui, eu vou tentar trazer de uma forma assim bem simples, bem mais clara, para a gente chegar no direto ao ponto, para não embananar muito mais ainda, tá? Certo? Então, e os demais também que estão se sentindo assim, mandem aí no chat que a gente vai verificando, tá bom? Fiquem à vontade para mandar feedback, pessoal. Não se acanhe, não, tá? Vão mandando aí, Pedro, estou entendendo nada. Isso aí não está entrando nada na minha cabeça. Aí vocês vão mandando e a gente vai trazendo assim de uma forma mais
específica. Eu gosto muito assim, de pegar um assunto que em tese é complexo e tentar simplificá-lo ao máximo, certo? Então, assim, vamos simplificar, vamos sem rodeios para a gente poder entender melhor, certo? Então, assim, pessoal, a grande diferença, né? Todos aqueles métodos que um dia foram criados de alfabetização, eles foram úteis em um dado momento histórico, ok? Então, vocês viram, lá na Grécia, lembra da Grécia que a gente falou? O pessoal aprendia lá o alfabeto, aquela coisa toda, porque naquela época era necessário. Aí depois não acharam, não, o método silábico é muito complexo, vamos criar outro. Bom, vai criar o método fonético. Aí o que viram lá na França? Não, mas o método fonético, olha, ele não é legal assim, porque as crianças elas começam a compreender, mas às vezes elas começam a trocar as palavras porque o som das palavras não é tão interessante. Não, então vamos criar outro. E foram criando. Porque cada método de alfabetização ele foi atendendo uma necessidade de uma determinada época, ok? Quando nós chegamos no período mais recente, mais moderno, mais contemporâneo, certo? Qual foi a transição principal dos métodos de alfabetização? Foi o momento crucial para a evolução dos métodos de alfabetização foi a questão das cartilhas. Nós falamos das cartilhas. Então a cartilha veio aquela coisa e ficou muito, virou assim, digamos até um modismo em nível mundial. Aqui no Brasil se constituiu muito o método das cartilhas. Só que alguns autores vão olhar e vão dizer assim, olha, trabalhar com cartilha hoje não é interessante. Trabalhar com cartilha hoje não é legal para alfabetização. Sim, sem dúvidas. Praticar mais a escrita. Exatamente. Então, ó, vamos só problematizar aqui. O que acontece? Imagina só essa questão da nossa tecnologia. Tem muitas crianças que ainda não sabem escrever bem, mas elas começam a digitar no celular. E a digitação do celular geralmente não é a nossa escrita formal do dia a dia. Você escreve VC, aquela coisa de substituir mais por um sinalzinho. Então, é meio que um contraponto. A criança mal aprendeu a escrever ali e vai para o celular e escrever de qualquer jeito, porque ela vê isso ali. Então, assim, por que eu estou trazendo esse exemplo? É um salto na tecnologia, é uma diferença. Então, assim, percebam que em um dado momento da história era necessário a gente escrever bem. A gente precisava escrever bem para se comunicar. Então, era a linguagem escrita, era a redação oficial, era a gente tem que reproduzir a escrita de outras pessoas que escreviam muito bem. Nós falamos disso. Aí, assim, ó, se precisa escrever bem, vamos criar um método para escrever bem? Criaram as cartilhas. Das cartilhas vieram aquela coisa da caligrafia, né? Dos cadernos de caligrafia, porque era necessário escrever bem, comunicar-se bem, escrever de forma culta. Exatamente, Vanderlei. Pronto, Vanderlei, você trouxe justamente aquela questão que nós vimos na aula passada. Por quê? Quando a Emília Ferreira, né, e a Ana Teberovski, elas falam assim, a criança só aprende de fato quando ela entende que a forma como ela escreve é a forma como ela fala, mas o melhor disso, ela só aprende de fato que é assim, que ela tem que escrever corretamente, falar corretamente e reproduzir isso de forma síncrona. Ou seja, a criança ela aprende, chega um momento que ela vai entender assim, olha, o que eu estou escrevendo é o que eu falo. Eu escrevo o que eu falo. Aí ela cria aquela coisa da fonetização. Ela vai buscar nas palavras e entender, olha, determinada palavra tem esse som. E chegou naquela parte mais complexa que a gente viu na aula passada, aquele quadro de evolução. Só que é o seguinte, podem ter aspectos no seguinte, pode ter o seguinte, o que acontece nesse processo, tá? Só para a gente formalizar e trazer isso que a Vanderlei trouxe.
como quando você diz assim, muitas pessoas costumam escrever errado porque escrevem da forma que falam. Ou seja, há talvez um problema entre a fonetização falada e a questão escrita. Então, assim, se em um dado momento a criança entende que, olha, o que eu escrevo é o que eu falo, certo? Então, para ela, é uma linguagem, é a mesma coisa, a linguagem. Porém, existe uma linguagem escrita que é diferente da falada. Ou seja, a nossa linguagem formal, como você está trazendo aí, Vanderleia, não é mulher, é mulher, né? Que você, se fosse no método da soletração, né? Aprenda aqui, ó. Você tem que aprender pela soletração que mulher é M-U-L-H-E-R, né? Certo? Método da fonetização, ó, mulher, por mais que a gente fale mulher, mas tem um R no final, mulher, né? Então precisa ter essa ideia. Homem, né? Não é homem, mas a gente fala homem pela regionalização, homem, né? Então, é muito disso, porque quando a criança concebe a fonetização, ela tem esse insight de que, olha, escrever é a mesma coisa que eu falo. Olha, escrever. Só que aí é que está esse contraponto, né? Esse contraponto. Porque ainda assim, naquela teoria da psicogênese da língua escrita que nós vimos na aula passada, tem justamente, Vanderleia, problemas que esse que você está trazendo. Aí é justamente esse nível de complexidade, podemos assim dizer, que alguns autores vão trazer no sentido de que, olha, nós precisamos fazer com que as crianças aprendam não somente essa parte prática de entender, por exemplo, aí como você trouxe, que mulher escrita é diferente de mulher falada, mas de que entender, por exemplo, de que a palavra mulher, tá? Mulher, ela tem um significado. Quando eu falo mulher, ela tem um significado. Dentro da nossa língua, por exemplo, mulher, ela pode ser um substantivo, certo? Mulher. Ela pode ser uma expressão, por exemplo, quando vocês mulheres geralmente se comunicam muito assim, mulher, eu queria te contar não sei o quê, mulher não sei o quê, não sei o quê. Ou seja, não é essa conotação de mulher, ela perde a questão do substantivo e ela entra muito mais como uma expressão. Mulher, eu queria contar isso e isso para você. Olha, mulher, eu tenho que te contar, aconteceu alguma coisa aqui. Ou então fala assim, mulher, pelo amor de Deus, não faça isso não. A gente está se dirigindo a uma outra pessoa, numa forma de expressão. Mas ao passo que você for pegar toda a questão de significado da palavra mulher, ela tem uma série de conotações. Ela define gênero, ela define uma expressão, ela define uma série de coisas. Então, para alguns autores, eles vão dizer que é justamente isso que falta no processo de alfabetização, de que isso deve ser feito muito cedo. Porque, assim, a gente pode pensar, não, mas as crianças não vão entender isso. As crianças não têm capacidade de entender essas coisas. Né? Mas é isso que eles vão dizer. Desde muito cedo a gente precisa incentivar isso, através de algumas práticas. Né? E é justamente essa ideia do que é o letramento. O letramento é, digamos assim, uma alfabetização mais elaborada. Porque quando eu tenho uma alfabetização mais elaborada, em que as crianças têm um nível de compreensão maior das coisas, a gente consegue abrir espaços para que elas possam absorver um nível de informação mais específica, mais elaborada, que é muito presente nos dias de hoje. Então, assim, hoje exige-se, por exemplo, interpretação de texto é algo fundamental para a nossa comunicação. E, por exemplo, pessoal, nas provas de Enem, nas provas de outras ENAD, de outras questões, concursos, outras coisas que exigem
interpretação de texto, às vezes as pessoas não vão bem nessas provas porque elas não têm essa capacidade de interpretar textos, de olhar para o texto e entender o que, que aquele texto está querendo me dizer. Então, o letramento tem a ver com isso, com essa capacidade também de, desde muito cedo, as crianças irem tomando contato com a língua escrita e a língua falada, de forma que elas compreendam de forma significativa o que, que elas estão fazendo. Aí eu pergunto para vocês, ficou mais claro ou piorou a situação agora? Com esses exemplos, com essa contextualização? Me digam, por gentileza, como é que vocês estão agora, depois dessa primeira tentativa aqui da simplicidade das coisas. Vanderlei ficou mais claro. Tem outra pessoa aqui também, acho que não sei se foi o seu povo que falou, que também está um pouco perdida. Ficou mais claro, pessoal, agora, do que a gente está buscando hoje. Percebam que a gente está fazendo um processo de, assim, de ampliação da disciplina, tá? A gente vai ampliando. A gente está falando de alfabetização. Já vimos alguns métodos, já vimos, e a gente está evoluindo assim agora no sentido. Qual é a nossa meta com a disciplina? Entender o que é de mais atual em alfabetização. Né? Por que como eu falei para vocês, hoje a aula tem um sentido assim mais de análise crítica, no sentido de trazer a visão e entender, peraí, mas por que nós precisamos evoluir com o processo de alfabetização das crianças? Porque, olha, eu posso dizer, esses métodos baseados em cartilhas, baseados somente ali da criança decorar a palavra, ou da criança aprender a ler a palavra, e depois não são, esses métodos aí estão ultrapassados, então a gente precisa evoluir um pouco mais. A gente precisa fazer isso? Precisa, vamos fazer sim. Precisamos fazer com que as crianças aprendam a ler e a escrever. Agora, desde muito cedo, a gente tem que ir ali cutucando essas crianças, incentivando elas desde muito cedo, para a gente criando aspectos favoráveis para que elas possam se desenvolver e se constituir dentro das condições que o mundo atual exige dessas crianças. E vocês sabem disso, enquanto educadores hoje, não basta mais somente você saber ler e escrever. Não basta. Antigamente, a gente, por exemplo, as pessoas que sabiam escrever o nome, tranquilo, você fazia os seus documentos, você assinava um contrato, você fazia uma coisa. Hoje não. Hoje eu preciso saber o que eu estou fazendo. As crianças, quando aprendem a escrever, por exemplo, eu vou fazer o seguinte com a minha filha agora. Ela já está no nível de leitura um pouquinho mais avançado, então eu vou começar hoje, né, com a minha filha, eu vou começar a introduzir leituras no dia a dia dela, para leituras que são favoráveis ao desenvolvimento da personalidade dela. Que ela começar, por exemplo, a ler livros que tenham personagens, que e trabalhar com ela essa questão de que da identificação com o personagem, o que, que ela aprendeu. Pedir, por exemplo, para ela tá lendo um livrinho ali, pedir para que ela me conte o que, que ela está lendo daquele livro, o que, que ela entendeu. Vocês percebem que, assim, ela está nesse nível de alfabetização, de letramento. Mas hoje, por exemplo, eu não quero somente que a minha filha olhe para aqui e saiba ler o que ela está vendo. Aquela que ela está vendo aqui. Ela está vendo o código, ela está vendo os sinais. Mas eu quero começar a construir ela desde muito cedo, ela tem 6 anos agora. Eu vou começar a, como é que eu posso dizer? Vai sumiu a palavra agora, mas não é incentivar. E também não é desafiar, mas é como se fosse assim, você trazer uma coisa mais desafiadora para a criança, desde muito cedo, esse contato. Porque, pessoal, aqui no Brasil é diferente, é muito diferente dos países. Você pega alguns países europeus, desde muito cedo as crianças são introduzidas a leituras mais complexas, a um aprendizado mais complexo, tal, elas vão se desenvolvendo assim, até em termos de personalidade. Não estou dizendo que não é diminuindo o nosso país, não é isso.
mas que em nível de educação alguns países estão um pouco à frente de nós, justamente por conta desse incentivo que falta às vezes. Né? Então, por exemplo, é muito típico, pessoal, de você ver hoje pessoas que chegam no ensino superior, certo? Ensino superior, com dificuldades de leitura e escrita. No ensino técnico, ensino superior, com dificuldades de leitura e escrita. Então, é uma coisa que a gente precisa trabalhar o quê? Desde as bases. Né? Então, se desde as bases, é isso que a gente está trazendo aqui hoje, nós vamos condicionando essas crianças, vamos trabalhando, quando elas chegarem a um certo nível, assim, que exige um nível mais avançado delas, por exemplo, como o ensino superior, né? Que a ideia do ensino superior é justamente essa, de termos uma complexidade maior de compreensão, de leitura, de escrita. Então, a gente consegue ter, de certa forma, avanços. Então, é pensando justamente, por exemplo, nesse desenvolvimento da minha filha, o desenvolvimento intelectual, cognitivo, o desenvolvimento pessoal dela também, que eu vou começar a fazer essa introdução de coisas mais complexas desde muito cedo, instigando-a desde muito cedo, para ela ir criando esse hábito de leitura, esse hábito de conhecer coisas novas, de conhecer coisas que podem se tornar interessantes para ela, né? Obviamente que a minha filha com 6 anos, eu não vou botar ela para ler Dostoiévski, né? Não. Mas, por exemplo, histórias de personagens, né, que tem aventura, histórias de personagens que tem assim, que demonstram, por exemplo, que eles precisaram resolver um problema, que eles precisaram resolver alguma coisa. Então a gente vai instigando, porque eu tô trazendo isso para minha filha no sentido assim, olha, ela está aprendendo alguma coisa com isso. Ela não está lendo somente ali uma historinha qualquer de alguma coisa mais simplista. Não, ela está começando a ler algumas coisas mais específicas, que ali vai, inclusive, trazendo esse modelo de instigar mesmo ela aí evoluindo, tá? Certo? Então, um exemplo bem vida real aí para vocês, certo? Então, pessoal, perpassando esses métodos que a gente já viu, tá? A gente chega nesse processo de que alguns teóricos vão dizer, nós não precisamos fazer somente alfabetização, nós não precisamos só alfabetizar, mas nós devemos fazer o letramento, que seria uma coisa mais complexa, mais avançada, entre aspas. Então, assim, ele vai dizer que é o seguinte, que só retomando como a gente estava tratando, nós tínhamos, em princípio, a leitura, a escrita manual como algo, assim, fundamental, hoje não é tão fundamental assim. Hoje nós precisamos desenvolver outras formas, como a digitação e outra coisa, né? Eu lembro agora, acho que não lembro se foi nessa turma, acho que foi na turma anterior de psicomotricidade, que eu falava a respeito, por exemplo, desse salto que nós tivemos da datilografia para a digitação. Eu não sei se alguns de vocês aqui são da época da datilografia, que tinha os cursos de datilografia. Né? Então, era muito difícil. Datilografar é muito difícil. Digitar hoje no computador é mais fácil. Mas eu já tentei pegar uma máquina de escrever e tentar ali. Exige muito domínio da nossa praxia fina, né? Da nossa questão motora fina. Exige mais força nos dedos. Exige... Então, assim, era a escrita, ver a datilografia. Hoje a gente vai. Hoje nós já evoluímos assim. Hoje a gente vem no computador e digita. Ou hoje, se você quiser, por exemplo, né, gravar um áudio, o computador vai copiando o que você está falando. Então, eu posso hoje gravar um áudio, existem alguns softwares, alguns programas que fazem isso, eu vou gravando o áudio e ele vai escrevendo na tela o que eu estou falando. Né? Hoje, para me comunicar com outras pessoas, eu não preciso mais mandar uma carta. O que eu faço? Eu mando um áudio no WhatsApp, né, da pessoa. Antes a gente precisava escrever uma carta para esperar dias nos correios,
né? Então, a nossa linguagem ela foi mudando aspectos, tá? Então, pessoal, voltando aqui, é, esse processo de alfabetização, de letramento, alguns teóricos vão dizer que é o seguinte, ele vai trazer um dos grandes aspectos que fala-se que é necessário desenvolver nas crianças é justamente a ideia de textualidade, certo? Por exemplo, desde muito cedo, tá? As crianças aprenderem sobre coesão, coerência, unidade temática, clareza, né, concordância. E ele vai dizer que esses modelos mais tradicionalistas de alfabetização, eles não levavam em conta isso, né? Né? Um outro ponto também, codificação e decodificação, né? Que são aí letras, sílabas, família silábica, direção da escrita, segmentação, etc. Então, assim, ele vai dizer que, como traz aí no texto, como a decorrência da adoção de novos conteúdos dos processos educativos do ensino da leitura e da escrita, pressupõe-se também novos processos, novas metodologias e novas estratégias para o quê? Para o ensino e aprendizagem. Basicamente, os autores estão dizendo o seguinte, olha, as coisas estão mudando, as coisas foram mudando, o mundo foi mudando, a questão histórica foi mudando, e assim, a gente sabe que a nossa linguagem, certo? É aquilo que mais nos faz seres humanos, que mais que nos diferencia dos outros animais, por exemplo. Só nós humanos temos uma linguagem consciente. Só nós conseguimos desenvolver em nível complexo a questão da nossa linguagem, certo? Então ele vai dizer, à medida que a história vai mudando, o contexto histórico vai ficando mais complexo, a gente precisa também ir adequando esses modelos de alfabetização, criando que novos processos, desenvolvendo novas metodologias, novas estratégias para ensino-aprendizagem. Por quê? Porque cada vez mais exige-se de que as crianças estejam contextualizadas, certo? É basicamente isso que eles vão trazer. Então, assim, ele vai trazer aí, dentro desses aspectos, precisa-se compreender que deve haver aqui o desenvolvimento e mudanças no processo de ensino da aprendizagem, da leitura e da escrita, certo? E que fazer esse desenvolvimento ser consolidado, certo? Pressupõe o quê? Que nós também, como eu já falei aqui algumas vezes hoje, refletir sobre os determinantes históricos que produziram formas diferenciadas de organização do trabalho pedagógico. Para simplificar. O nosso processo social de comunicação, pessoal, que nós estamos falando agora, esse processo social de comunicação são justamente essas mudanças que vão ocorrendo, tá? E eu já citei aqui para vocês a questão dos avanços tecnológicos, certo? De acordo com esses avanços tecnológicos, tá? Vão se criando que necessidades próprias de produção de um leitor e de um escritor capaz de quê? De se apropriar e de interpretar as informações que circulam a intensa rede de relações que estabelece a sociedade. Vamos resumir. A nossa sociedade hoje, ela é por vezes mais complexa do que a sociedade que existia, por exemplo, na época do Brasil colônia. Ela é mais complexa do que a sociedade de 20 anos atrás, de quase 30 anos atrás, uns 25 anos mais ou menos atrás, em que nós tínhamos ainda, por exemplo, as cartilhas como um meio principal de alfabetização. Certo? Eu estou citando aqui 20, 25 anos porque eu sou da época das cartilhas, eu tenho 31 anos, pessoal. E eu fui educado por meio de cartilhas. Certo? Mudou-se muito. 25 anos para cá mudou muita coisa. A tecnologia, a sociedade mudou como um todo. Então, assim, ele vai dizer que nesse processo de alfabetização a escola tem um papel.
Os educadores têm um papel, certo? Que é justamente o quê? Trazer isso aqui, esse desenvolvimento, essa compreensão de quê? Dos fenômenos sociais atuais, das suas diferenças e relações, ou seja, a compreensão direta do que mudou, do que se consolidou atualmente, certo? A escola precisa estar se adequando também a essa questão dessas mudanças e evoluindo conforme também a sociedade evolui, certo? Então, basicamente isso. Aí é o seguinte, para a gente retomar um pouco do que é o letramento, né, por que alguns autores defendem o letramento ao invés da alfabetização, ou o letramento como uma alfabetização mais elaborada, digamos assim, mais complexa, Soares vai dizer que essa palavra ela foi, lá na década de 80, mais ou menos, ela foi incorporada. Pois não, socorro. Gostaria de falar, perguntar algo. Senão vamos continuar, tá? Se quiser só interromper, levantei a mão e falar, tá bom? Então vamos lá. Quando a gente fala em letramento, é uma palavra que foi trazida aí lá na década de 80 por alguns linguistas brasileiros. Ela tem uma origem etimológica, tá? Essa origem etimológica ela vem da palavra literacy, da língua inglesa, do latim litera. E letramento, ele vai dizer o seguinte, tá? Que é o letramento, em resumo, tá? É isso aqui. Seria o estado ou condição que assume aquele que aprende a letra, ou ler e escrever. Então, assim, o letramento, ele vai dizer, ele vai ter um contexto, certo? Esse contexto, quando a criança, quando nós pensamos, por exemplo, pessoal, em crianças que estão sendo alfabetizadas, essas crianças, elas vivem em um contexto social, o contexto educacional. Então, essas crianças, elas têm uma história de vida, essas crianças, elas fazem parte de grupos sociais, essas crianças, elas vivenciam um determinado momento histórico. Aprender a ler e a escrever, para a significância, por exemplo, de aprender a ler e a escrever hoje, pode ser diferente para uma criança que aprendeu a ler e a escrever 10, 20 anos atrás. Então, só a título de exemplo, tá? De forma bem esdrúxula. A criança que, na época das carteiras, lá no início, que aprendia a ler e escrever, era para se comunicar melhor, era para poder escrever cartas, era para ela poder ter a letra bonita, era para ela poder ter um discurso apropriado, ter uma oratória, né, em termos de discurso. Hoje, muitas crianças, quando aprendem a ler, elas querem aprender a ler para, por exemplo, conseguir mandar mensagem do celular, para conseguir ler o que elas veem nos vídeos da internet. Né? Então é diferente, é um processo diferente, certo? Então, só um exemplozinho. Por quê? Porque é o seguinte, é o que, ó, são questões sociais diferentes, são histórias diferentes, né? Então, são estados diferentes, certo? E eu não estou dizendo assim, vocês devem estar pensando, Pedro, então a gente precisa, o nosso passo aí para a educação das crianças hoje é para que elas possam, a gente precisa educar as crianças para que elas possam mandar mensagem no celular. Então, o nosso trabalho vai ser só esse, de educar, fazer com que elas aprendam a ler e escrever para elas fazer isso. Não, não estou dizendo isso, estou só trazendo um exemplo de contextualização. A concepção que eu quero trazer para aqui para vocês hoje é essa de que precisa se haver avanços, né, para que essas pessoas, essas crianças se adaptem à realidade atual e consigam ir transformando esse conhecimento em algo cada vez mais complexo, certo? Então, assim, quando nós somos questão de
quando nós somos alfabetizados, podemos assim dizer, o que é considerado uma criança alfabetizada? Né? Ela sabe ler e escrever. Ela adquiriu a tecnologia do ler e escrever, certo? Só que quando a criança aprende a ler e a escrever, pessoal, ela tem um salto na comunicação. Quando nós aprendemos a ler e a escrever, nós mudamos a forma da nossa interação com as outras pessoas e com o mundo. Nós nos inserimos em práticas sociais, nós nos inserimos em ambientes, né? Então, quando nós desenvolvemos esse salto de compreender o código, de compreender a nossa linguagem, de compreender a linguagem escrita, de poder falar melhor, nós temos essas mudanças. E quando nós aprendemos, nós nos envolvemos nessas práticas sociais, do convívio com outras pessoas, certo? A questão de ler e escrever, ela vai fazendo algumas alterações na nossa vida, certo? E na nossa vida em sociedade. Essas condições, essas alterações, elas ocorrem nas condições linguísticas, porque nós aperfeiçoamos agora, nas questões cognitivas, porque nós desenvolvemos também a questão cognitiva ao aprender a ler e escrever. Nós temos mudanças psíquicas, sim, mudanças psicológicas. Temos mudanças emocionais. E, sim, mudanças e condições nas condições culturais, sociais e políticas em que nós estamos inseridos. Porque nós somos sujeitos inseridos em uma comunidade. Nós somos seres gregários. Nós somos seres que vivemos em sociedade. Aí, Pedro, bananou tudo de novo agora, você falando disso aí. Eu sei. Por quê? Porque, pessoal, entre o que é alfabetização e o que é letramento, é uma linha muito tênue. Mas, basicamente, o que, é que eu estou querendo trazer para vocês? O processo de alfabetização, de letramento de uma criança deve promover a ela as condições necessárias para que ela consiga ter noção disso que nós estamos trazendo. Então, a criança ela aprende a ler e a escrever, mas ela começa ao quê? A ter possibilidades de, desde muito cedo, por exemplo, criar um senso crítico sobre as coisas. Desde muito cedo. Absorver através do que ela lê, do que ela observa, do que ela escuta, e entender, por exemplo, as palavras que compõem a nossa língua, o significado daquelas palavras, certo? Então, assim, dentro desse contexto, o autor que a gente está trazendo aí, o Soares, ele vai dizer que esse processo aqui é o chamado processo de letramento. Esse processo de letramento, ele é resultado da ação de ensinar ou aprender a ler e escrever. O estado, né, ou seja, esse estado, entendo o estado como um estar, né, esse estado de letramento é algo em que a criança alcança, ou condição, né? O letramento, ele é um estado ou uma condição que é adquirido o quê? Por um grupo social ou um indivíduo, certo? Como consequência de ter se apropriado da escrita. Então, quando nós nos apropriamos da escrita, da nossa linguagem propriamente dita, nós somos considerados as pessoas letradas. Aí aqui está, né? Essa dificuldade na concepção do que é letramento e do que é alfabetizar. Porque até aqui para nós, alfabetização e letramento é a mesma coisa. Vocês concordam? Que alfabetização e letramento, você está falando aí em alfabetização. Eu sei, quando a criança ela aprende a ler e a escrever, ela vai ter tudo isso aí que você falou, né? Só que é o seguinte, pessoal, os autores vão trazer essa ideia de que assim, de que o letramento ele tem duas dimensões, tá? Essa dimensão individual, que é justamente o domínio técnico
do ler e escrever. E o domínio técnico do ler e escrever, que vocês, enquanto educadores, tem alguns aqui que são educadores da educação básica, né? A criança aprende o domínio da técnica de ler e escrever no âmbito da alfabetização. Ela aprende, ela tem um domínio técnico. Porém, ele vai dizer que o letramento tem essa dimensão cultural. Ou seja, além do domínio técnico, que a criança aprende de ler e escrever com a alfabetização, ela também adquire, certo? A participação num conjunto de atividades sociais que envolvem a língua e a escrita e seu uso segundo o padrão das exigências de um determinado contexto social. A criança letrada, ela começa a se inserir. Antes ela não era inserida, até saber ler e escrever, em algumas atividades sociais. Mas agora, estando alfabetizada, tendo o domínio técnico da leitura e da escrita, eu falei para vocês agora há pouco disso. Existem atividades sociais que agora a criança ela vai começar a ser engajada desde muito cedo. A leitura, por exemplo, a leitura mais robusta, o despertar para a literatura, certo? Então, assim, existem algumas exigências, dependendo do contexto social em que essa criança esteja inserida, em que esse ser esteja inserido, eu estou falando de criança, mas isso é para o resto da vida, que ela vai adquirir através do letramento. E essas exigências, por exemplo, pode ser, pode ser o quê? Como a Eritânia falou aí, datilografar e usar um mimeógrafo há uns anos atrás, certo? Hoje existe também de quê? Que nós possamos utilizar um teclado de computador para digitar, certo? Então, é justamente essa capacidade, nós podemos resumir o letramento com essa capacidade de que a criança adquire de se adaptar ao contexto em que ela está inserida. É a criança poder olhar e dizer, olha, existe um mundo aqui, existe um contexto que eu estou inserido e eu vou absorver isso, de acordo com as exigências que me são feitas. Tem muito mais a ver, como traz aí no texto, a prática dessas habilidades de leitura e escrita, certo? Em atividades significativas. Essas atividades são importantes para a formação cultural, para a formação científica, para a formação ideológica também do aprendiz. Então, assim, essa dinâmica, pessoal, que a gente está trazendo do letramento aqui, da alfabetização, é muito voltada assim, para entender que, olha, não é só aprender a ler e escrever. Não se trata só de aprender a ler e escrever. Se trata de você se constituir enquanto uma pessoa, enquanto um ser no mundo, como diria aí alguns filósofos existencialistas, e sendo esta pessoa no mundo, você é capaz de se adaptar às circunstâncias, a partir disso, você vai formando a sua personalidade, você vai formando, você vai se apropriando da cultura local, da cultura que você está inserido. Na questão científica, no sentido de conhecer, de buscar. Na parte ideológica também, de entender, dentro de um contexto social, quais são as práticas, quais são as dimensões étnicas, raciais, enfim. Então, a principal diferença de que disse que precisa se trazer um letramento para o âmbito da alfabetização é justamente essa. É esse preparo, é essa constituição, esse processo que coloca a pessoa em si, não somente como uma pessoa que sabe ler e escrever, mas que ela sabe interpretar o mundo, ela sabe se adaptar, ela consegue agora estar inserida dentro da sociedade e ser capaz de suprir essas exigências que o seu contexto social está ali solicitando dela. Certo? Então, assim, essa leitura, pessoal, que nós estamos trazendo hoje aqui,
essa ideia que nós estamos trazendo, é uma concepção assim que tem a ver com o construtivismo e tem muito a ver, se vocês já viram Vygotsky, né? Aí em algum momento, Vygotsky ele tem uma questão da, da teoria dele muito baseada nas teorias marxistas, socialistas e tal. E a partir dessas teorias é que nós conseguimos ao longo da história construir uma visão também de entendermos que nós somos seres sócio-históricos. Quem já leu Vygotsky vai lembrar disso. Ou histórico-culturais, né? Por quê? É só retrocedendo um pouco o que eu falei agorinha, essa questão. A leitura e a escrita ela é fundamental para nós nos compreendermos também enquanto sujeitos histórico-culturais, históricos, que nós estamos dentro de um contexto social. Por exemplo, qual é o contexto que nós vivenciamos hoje? Nós vivemos em um sistema capitalista, nós vivemos em uma sociedade, para alguns teóricos, dividida em classes, né? Nós vivemos em um contexto que a desigualdade social ainda é muito grande, nós vivemos aí dentro de um contexto de que a tecnologia tem avançado muito. Então, assim, para esses autores, é a partir dessa construção que a gente vai conseguir compreender isso, assimilar isso tudo. E esse salto que a gente tem dessa assimilação vem através da leitura e da escrita, certo? E traz essa ampliação, podemos assim dizer. Então, assim, é que é a partir disso aqui que eu estou querendo trazer o seguinte aqui no texto: conceber a escrita como uma perspectiva social. Por quê? A escrita ela é uma produção exclusivamente humana, tá? Certo? E para que quando nós concebemos essa escrita como uma perspectiva social, como um processo de construção social também, né? Nós buscamos compreender também a forma que essa escrita assume sobre determinada organização social e quais as funções que cumpre. Então, assim, a nossa linguagem escrita, ela tem um sentido para nós, né? Então, saber ler e escrever, mas não tão somente isso, mas saber interpretar, saber a questão da linguagem, da gramática, saber a interpretação do texto, compreender bem o que um determinado autor traz para mim através de um livro, através de um artigo, é importante, de extrema importância, para que eu possa estar inserido dentro de um contexto social, por exemplo. Certo? Então, assim, eu não sei se está ficando claro para vocês, pessoal, ou se está ficando até um pouco mais complexo, mas vamos a exemplos. Vamos a exemplos práticos e analogias para a gente poder entender, que é uma forma que eu gosto bem de trazer para que os meus alunos ou as pessoas que eu converso sempre, ou até eu mesmo, eu gosto muito de fazer o raciocínio por analogia. Então, assim, uma criança, por exemplo, que ela aprende ali somente. Não vamos botar uma criança, vamos botar um sujeito, uma pessoa. Imagine, pessoal, uma pessoa que aprendeu somente na vida dela ler e escrever. Ou seja, ela sabe escrever o nome, ela sabe escrever algumas coisas, produzir algumas coisas, ela sabe ler. Mas, por exemplo, ela vai ler esse parágrafo aqui, tá? Supondo que essa pessoa que aprendeu a ler e escrever, ela vai ler esse parágrafo. Então, ela vai ler assim. A criança, por exemplo, quando ela aprende a ler, ela vai ler aqui, né? O ensino da língua escrita, nem mesmo no período inicial de sua aprendizagem, que chamamos de alfabetização, se reduz ao mero domínio do código, pois este é apenas um instrumento de realização de determinadas funções. E, como tal, não esgota todas as possibilidades sociais da escrita. Pronto, isso eu li aqui. Tá. E o que eu compreendi a respeito disso? O que esse texto traz para mim? Né? Aqui, entender esse texto em termos de gramática também é importante? É. Mas a interpretação também. Então, assim, a pessoa que lê somente, ela vai ler aqui, ok, certo? Mas deve-se ser ensinado não somente a ler.
ler, por exemplo, reproduzindo essas palavras, mas entender, por exemplo, por que que está aqui o ensino da língua escrita, por que que esse artigo está aqui, tá? Por que que nós colocamos aqui determinadas palavras? O que que esse texto está explicando para mim, certo? Ler é decodificar e compreender aquela linguagem escrita. E, por exemplo, produzir outros meios também, no sentido de que, por exemplo, quando um professor chega e pede para o aluno fazer, olha, tem esse artigo aqui, eu quero que você me entregue um resumo desse artigo até dia X. Por quê que pede-se, por exemplo, para que o aluno faça um resumo? Busca-se saber se aquele aluno ele lê e compreende bem aquele texto, né? Se ele consegue reduzir as ideias principais daquele texto à mínima possível, ou seja, busca-se compreender capacidade de síntese desse aluno, certo? Busca-se também entender a qualidade da escrita dele, porque ele vai precisar escrever bem, né? Um resumo com as vírgulas nos lugares, os pontos, tudo certinho, certo? E também busca-se entender qual a compreensão daquele aluno sobre aquele texto. Então, ele resumiu em poucas palavras o que ele entendeu daquele texto. Você compreendeu a capacidade de síntese que esse aluno tem, a forma como ele escreveu. Por isso, pede-se para um aluno fazer um resumo, né? Todas essas coisas que a gente está acostumado a fazer na graduação, por exemplo, fichamento, resumo, resenha, essas coisas são todos componentes textuais da nossa língua que a gente utiliza para uma finalidade. Então, quando se pede para um aluno fazer uma resenha de um determinado filme, de um texto, não é uma coisa vaga. Você quer buscar alguma coisa. Em geral, é capacidade de síntese, né? Da mesma forma que lá nos primeiros anos a gente pede, por exemplo, utilizamos os ditados. Eu não sei se existe a prática ainda dos ditados. Na minha época tinha. Ditar para escrever. Porque você está observando, você está buscando, através do ditado, compreender se aquela criança ela compreende a fonética das palavras, se ela compreende a questão silábica, se ela compreende, ela sabe escrever aquelas palavras através da compreensão sonora, fonética ali daquela palavra, né? Ótimo, Wanderlei, é perfeito. Você fazendo esse trabalho, você está buscando justamente isso. Né? A ideia, a sua ideia é justamente essa. Eu vou trabalhar o ditado para saber se as crianças sabem escrever, se elas compreendem bem o que eu falo, se elas já têm uma concepção fonética das palavras bem elaborada, né? Se elas sabem ali a questão silábica, se ela entende os sons das letras. Então, é isso que você vai buscar. Você faz uma atividade com um objetivo. Existe um objetivo em passar a determinada atividade, né? Então, assim, aí ele vai dizer aqui, tá? Essa amplitude. Isso, perfeito. Ótimo. Produção textual deve ser feita assim desde o início. Produção textual buscando também, por exemplo, a compreensão dele sobre o texto, de explicar com as próprias palavras, por exemplo, o que é aquele texto, você vai instigando desde muito cedo a criança a ter um nível de compreensão maior, né? Aí, pessoal, ele vai trazer o seguinte, assim, por exemplo, a alfabetização com eles vão dizer que assim, o processo de alfabetização se resume só ao mero domínio do código, da técnica, né? Nessa outra parte aqui do parágrafo, eu trouxe o seguinte: no ensino tradicional, o ensino tradicional, pessoal, lembre-se que eu falei lá no início da aula, são aqueles métodos mais tradicionalistas, método silábico, fonético, tá? E para esse texto aqui, ele fala muito das cartilhas, né?
Eita, não consegui escrever com o mouse aqui não, perdoe-me a tentativa. O ensino tradicional, em especial nesse texto aqui, ele está falando das cartilhas e criticando esse ensino tradicional das cartilhas. Ele vai dizer aqui, ó, que na concepção aqui das cartilhas, certo? A concepção de alfabetização está orientada pelo princípio de que o aprendiz pode ser considerado alfabetizado quando reconhece o alfabeto, escreve o nome ou é capaz de ler e escrever textos simples. Para o ensino tradicional, isso aqui é alfabetização. Certo? Para a concepção do letramento, é necessário que você esteja alfabetizado, mas com uma compreensão mais ampla disso, dos contextos. Certo? Ele vai dizer que a prática pedagógica decorrente dessa concepção de que, ou seja, que concepção é essa, pessoal? De que estar alfabetizado é reconhecer o alfabeto, escrever o nome ou capaz de ler e escrever textos simples, é uma concepção limitada, porque ela limita-se somente o quê? A ensino de elementos básicos do código da nossa língua, né? Ou seja, se reduz ao reconhecimento das letras e do seu valor fonético, certo? O que obriga, né, até obriga a participação de linguagem, seus elementos materiais mais simples, como símbolos, letras e fonemas. Então, assim, esse autor vai dizer o seguinte, ó, que há um consenso quanto à superação deste conceito limitado, ou seja, de que estar alfabetizado não é somente conhecer o alfabeto, saber o nome, ler e escrever pequenos textos, certo? E nesse conceito limitado, só se considera alfabetizado quem é capaz de utilizar a escrita. Deixa eu só... Tá. Ele vai dizer o seguinte, ó, há um consenso quanto à superação desse contexto limitado. Certo? E só se considera alfabetizado quem? Quem é capaz de utilizar a escrita conforme sua vontade e necessidade, certo? Tanto veiculando seu próprio discurso quanto interpretando o discurso que eu tenho, inclusive identificando a sua intencionalidade. É aquilo que eu falei agora há pouco. Para o método do letramento aqui, que eles vão falar, vão dizer que assim, olha, tá, vocês, o método tradicional considera a criança alfabetizada, certo? Quando ela sabe ler e escrever o nome, o próprio nome. Para aqui, eles vão considerar que a criança, a pessoa, não vou dizer a criança, a pessoa alfabetizada, ela não é somente capaz de fazer isso aqui, tá? Escrever o nome, capaz de ler e escrever textos simples, mas ela é capaz de utilizar a escrita conforme sua vontade e necessidade, ou seja, ela tem uma liberdade maior na escrita. Não somente os textos prontos, não somente os textos da escrita ali, da transcrição. Mas essa pessoa alfabetizada, ela consegue, ó, veicular seu próprio discurso, ou seja, escrever coisas usando termos da cabeça dela, escrever um livro, sei lá, muito cedo, escrever textos muito cedo, ou interpretando o discurso escrito de outrem. Ou seja, a pessoa alfabetizada, ela tem, além dessa capacidade de escrever por conta própria, de criar, sei lá, eu vou criar uma crônica, eu vou criar um texto, eu vou criar um conto, eu vou criar um elemento aí textual qualquer, mas eu consigo olhar determinado texto, ler determinado texto e identificar, interpretar o discurso escrito daquele autor e, inclusive, o quê? Identificando qual é a intencionalidade desse autor. Ficou claro, pessoal? Entendem qual é a diferença? Para uma, alfabetização é saber ler, escrever o próprio nome, escrever alguns textinhos básicos e lê-los. Para essa concepção aqui é mais ampla. Além de saber ler e escrever bem, você precisa escrever aquilo de sua propriedade e interpretar também aquilo que o outro escreve. Certo? Então, você vai dizer que assim, que
Esse estilo, tá? Esse método que é baseado na textualidade, tá? Ele vai exigir, trazer exigências pedagógicas que não eram consideradas mais tradicionais da alfabetização, que, em um dado momento, era centrado exclusivamente no domínio básico do código. Por exemplo, as cartilhas faziam quase que exclusivamente isso, certo? Aí a gente vai só para recordar, pessoal, concepção tradicional de alfabetização. A gente tem aqueles dois grupos que nós vimos já na primeira aula, os métodos fônicos e silábicos, certo? O segundo grupo, esse primeiro grupo era conhecido como os métodos sintéticos, né? Porque eles trabalhavam as partes menores da língua escrita, lembre-se, né? O método silábico trabalhava as letras, o alfabeto lá no grego, trás para frente, frente para trás, né? E era muito trabalhando os componentes, né? A sílaba por sílaba, palavra por palavra, enfim, letra por letra, compreender o som de cada letra. Depois vem o segundo grupo, que são chamados métodos analíticos, né? Que eles pretendem justamente superar esses problemas que existiam no primeiro grupo, né? Dos métodos sintéticos, e inicia o que? O processo de alfabetização pela palavra, pela frase, até mesmo por uma história, certo? E nesse segundo grupo aqui, tá? Geralmente apresenta a criança uma palavra-chave, um texto, né, que pode ser escolhido aleatoriamente ou não, e estudam-se as sílabas e as letras que acompanham, tá? Aí é o seguinte, a gente vai ter aqui, pessoal, os métodos tradicionais, que são esses aqui, certo? A gente vai ter aqui o primeiro grupo, certo? Que é os métodos silábicos, a gente vai ter aqui o primeiro grupo, e a gente vai ter aqui, ao final, o segundo grupo. Nessa concepção que nós estamos trazendo do letramento na aula de hoje, ele vai dizer que esses métodos todos aqui, eles são métodos que estão ultrapassados, são métodos que não trazem a capacidade, não desenvolvem a capacidade completa, né? Eles vão ensinar as crianças, elas vão ensinar as pessoas a aprender a ler e escrever, mas não vão aprender a ensinar essas crianças a interpretar. Essas pessoas a interpretar, a escrever, a serem autônomas, digamos assim. Certo? Então, assim, ele vai dizer, por exemplo, que essa coisa de apresentar somente uma palavra-chave ou um texto básico, né, não é tão motivador para a criança, não é tão instigante para a criança. Né? Por exemplo, quando a criança considera essa criança alfabetizada quando ela conhece um conjunto de famílias silábicas, né? Então, assim, ele vai dizer que esses métodos, eles são, não diria ultrapassados, mas limitados. Ultrapassados e limitados. Certo? Eles vão dizer que, assim, por mais que eles pareçam, né, esses métodos que a gente vê aqui, por mais que eles se pareçam opostos em primeiro momento, né, eles são muito parecidos no sentido de quê? De priorizar quase que exclusivamente só o domínio do sistema gráfico. Ou seja, ele é muito baseado em você dominar as letras, né? As vogais, as consoantes, as sílabas, aquela coisa, mas ele vai dizer que ele é pobre no sentido de não trabalhar o conteúdo discursivo, ou seja, não trabalhar a capacidade de compreensão e de interpretação textual, por exemplo. Certo? Aí ele vai dizer que o seguinte, esses métodos tradicionais, eles eliminam a chamada dimensão mais importante da língua escrita, que é o quê? A significação construída na produção social histórica da vida dos homens e reconstruída no processo de interação verbal entre seus falados. Certo? Como que é isso, pessoal? Ele vai dizer que, assim, a nossa língua, ela tem um significado.
ela tem um simbolismo, certo? E quando você ensina somente ali a reproduzir, ensina somente a ler, a escrever a parte básica, e deixa ali, de não, desde muito cedo, você contribuir para que a criança vá se apropriando também dessas ideias do discurso, essas ideias mais complexas dos textos, a gente vai retirando esse significado, certo? Então, assim, tudo aquilo que nós falamos, tudo aquilo que nós expressamos, né, eu vou até essa parte aqui, vocês vamos falar aqui, por exemplo, dessa expressão. A gente utiliza muito essa expressão aqui no Brasil, cada macaco no seu galho. Vamos lá. Se a criança aprende, por exemplo, tá, escrever cada macaco no seu galho, ela vai saber o que é macaco, ela vai saber o que é um galho, né? Mas essa frase aqui, pessoal, ela não remete somente ao que ela está escrita. Cada macaco no seu galho. Ela tem um significado. Então, por exemplo, quando nós vamos falar aqui dessa expressão, além dela trazer essa perspectiva de que é uma expressão, por exemplo, da nossa língua, que é como chama, pessoal? Acabei esquecendo aqui agora, não lembrei agora a palavra que denota isso aqui, mas o seguinte, ela tem algumas outras coisas. Por exemplo, tem uma construção verbal aí, mas ela traz uma ideia assim. Quando eu vejo essa expressão, cada macaco no seu galho, traz para mim a ideia de que, assim, olha, é cada um no seu lugar. Cada um faz aquilo que é seu, que é para você fazer. Ou existe um lugar para cada pessoa, então é cada um na sua, certo? Cada macaco no seu galho. Ou seja, eu estou dizendo assim, que cada um faz aquilo que é seu. Eu estou diferenciando. Então, é justamente esse nível que eles querem trazer, que esses autores vão dizer que nós devemos construir desde muito cedo. A compreensão. Então, assim, não é somente a compreensão aqui do código, da linguagem escrita dessas palavras, mas existe uma questão semântica também, né? De que, assim, quando eu vejo essa frase, cada macaco no seu galho, o que isso quer dizer para mim? Certo? O que essa expressão representa para mim? Quando eu digo assim, olha, cada macaco no seu galho. Cada macaco no seu galho. O que eu estou querendo dizer, expressar com isso? E dependendo do contexto, essa frase aqui ela vai ter conotações diferentes. Entende? Então é isso que eles vão dizer. Desde muito cedo você precisa trazer essa ideia da representação construída, do que determinada palavra quer dizer, né? Do que, por exemplo, pessoal, vou citar só um exemplo para a gente fechar isso aqui. Nós vivemos assim um momento aqui na nossa história muito voltado, por exemplo, para a discussão do racismo, né? Do preconceito e tal. Então, assim, há uma sugestão hoje, pessoal, de, por exemplo, haver alterações em algumas palavras e alguns termos que nós temos dentro da nossa língua padrão hoje, que porque esses termos são considerados de cunho racista. Por exemplo, criado mudo, né? Criado mudo, que às vezes a gente tem em casa. Então, criado mudo, essa palavra criado mudo, ela tem uma questão histórica. Então, quando você fala criado mudo, você está remetendo a um determinado tipo de escravo que tinha em uma determinada época, né? E essas mudanças, né? Então, por exemplo, acho que um tempo desse ficou muito no auge na internet falar do bolo nega maluca, né? Então, de não utilizar mais esse termo. Inclusive, criou-se um movimento para reescrita, por exemplo, de obras de Monteiro Lobato.
Monteiro Lobato, ele escreveu, tinha muitos termos, né? Muitos termos que, para a concepção hoje, atual, do que é uma prática racista, esses termos são considerados termos racistas. Então, há um movimento de mudança nisso. Certo? Então, assim, quando eu olho para o que é criado mudo? Então, aqui no Nordeste, né? Aqui no Nordeste, por exemplo, nós temos termos que não são falados em nenhum outro lugar do país, né? Então, vamos usar um termo, não sei se vocês utilizam ou se já viram os avós de vocês falarem, mas, por exemplo, a palavra encarnado, no significância de quê? Não, qual é a cor? Não, encarnado. Encarnado, o que tem a ver? Essa palavra encarnado, ela tem dizer, ela traz, remete o quê? Algo que advém de carne. E a carne, quando ela é crua, né, quando ela está crua, ela tem uma tonalidade vermelha. Então, dizer que algo é encarnado é algo vermelho. Dizer que algo tem a cor vermelha. Então, percebam que a palavra encarnado, ela tem essa significação. Quando eu trago encarnado, né? Por exemplo, encarnado eu estou dizendo que é vermelho. Não, é encarnado, né? Ou a gente tem outras expressões, por exemplo, a palavra, a gente utiliza muito vixe, né? Vixe Maria, Ige ou Ixi Maria, né? Isso advém de uma conotação. Vem tudo, né? Por exemplo, se você pegar a origem dessas expressões, Ixi, Vige, Vixe Maria, Armaria, né? O Ave Maria, vem da conotação da figura bíblica Maria, né? Que por exemplo, a religião católica tem um simbolismo muito forte, mas dessa expressão Ave Maria, que vem da própria oração Ave Maria, ave é uma saudação, né? Ave é uma saudação a uma pessoa que você considera maior que você. Então, Ave Maria. Então, quando você começa na oração, Ave Maria, cheia de graça, então você está saudando. Isso, com a questão da contextualização linguística, foi se transformando em expressão. Então, Ave Maria, que era uma saudação dentro de uma oração, né, para uma figura específica, se tornou depois uma expressão de espanto, Ave Maria. Que aí ela foi se desmembrando até chegar às expressões que nós temos hoje. Então, assim, essa contextualização, essa compreensão maior da língua, que é defendida por esses autores, certo? Estou falando assim, não, o pessoal, obviamente, assim, não se trata de uma literalidade no sentido, olha, então, Pedro, agora eu vou ter que ensinar aos meus alunos o que é a origem de cada palavra, a origem etimológica de cada palavra. Não, não se trata disso. Mas de você dar condições, por exemplo, no sentido de quê? De que esses alunos possam compreender em nível macro, em nível maior, de entender esse contexto, essa significação que as palavras têm. Certo? Tá? Então, assim, por exemplo, vai dizer aqui, a palavra isolada, embora síntese de uma rica rede semântica, é portadora dos limites da literalidade, sem que possa realizar um movimento relacional mais amplo. É isso que a gente estava falando agora, né? Em relação a essa questão da significação. Certo? Aí, então, assim, a pergunta está aí. Se a palavra isolada não garante a apropriação das possibilidades amplas de significação, o que dizer, então, da sílaba e da letra? Né? Ela vai dizer que se a língua é significação, cuja representação se materializa nos sons e nas letras, o que é relevante na alfabetização é a apropriação do código escrito enquanto veículo de significação. Certo? Ele vai dizer que na alfabetização, eu me aproprio do código escrito, eu me aproprio da escrita, né? Mas falta essa questão ainda, tá? Desse processo de significação mais amplos, né? Então, a gente vai ter isso, tá? Deixa eu só verificar aqui para a gente poder ter uma ideia. Só voltar aqui. Então, assim, pessoal, em resumo, em suma, isso que eu estou querendo trazer para vocês, que na prática,
em si, da alfabetização hoje, tudo isso aqui é feito. Né? Falta-se ainda ampliar e desenvolver-se. Né? Mas isso é muito voltado, nós estamos falando de crítica a esses métodos tradicionais de alfabetização. Então, a ideia é trazer para o âmbito da alfabetização a questão do letramento, desse desenvolvimento maior, aí que leva a questão do conhecimento a outros patamares. Tá? Professor, O que a gente vai ter em termos disso? Tudo isso que eu estava trazendo aqui para vocês tem a ver com esses resumos todo que eu trouxe aqui para vocês tem a ver com o que eu estava trazendo aqui na minha fala, tá? Então a gente vai trazer aqui, por exemplo, como, por exemplo, aí é ampliado essa prática da alfabetização, visando que esses autores, aqui só para a gente finalizar, pessoal, a nossa aula, e ficar até mais claro para vocês, já que nós estamos buscando compreender que a alfabetização não deve se limitar somente àquela questão da, da parte de aprender a ler e escrever algumas coisas básicas, ele vai dizer que para alcançar esse nível de alfabetização mais amplo, precisa trabalhar 4 práticas, tá? Primeira prática que deve ser trabalhada, leitura e interpretação, certo? Então, a leitura para o aluno, ali nos primeiros anos, deve contemplar o quê? Uma tipologia variada de textos. Esses textos, né? Informativos, narrativos, narrativo-descritivos, normativos, dissertativos, correspondência, ou seja, quase aí todos os gêneros literários que a gente tem, né? Literário, prosa, textos lúdicos, textos didáticos, textos publicitários. Aí talvez alguém esteja se perguntando, Pedro, mas isso aí vai tudo no processo de alfabetização? Não, obviamente, pessoal, a gente não vai pegar uma criança lá no auge dos seus 5 anos, né, que ali está finalizando o processo, e trabalhar, por exemplo, um texto argumentativo com essa criança, certo? Ele fala aqui de um processo contínuo, tá? De que você vai inserindo isso de forma gradual. Porém, que já é interessante que desde os primeiros momentos você comece a introduzir alguns textos, algumas... por isso que eu falei para vocês agora há pouco, que eu vou começar com a minha filha esse processo de algumas coisas, por exemplo, poesia, né? De ela começar a ler poesia, entender uma questão mais subjetiva, é interessante. Então, não é que a gente agora vá bombardear os nossos alunos ou filhos com tudo isso aqui para que ele amplie. Não. A ideia é que, assim, ir contemplando de forma gradual isso, essas coisas. Tá? Essa nova tipologia textual. Para que ele vá tomando conhecimento com outros textos também. Certo? Então, assim, a quantidade de práticas de leitura e qualidade dos textos oferecidos, né, constitui uma regra básica no ensino da língua escrita. Certo? Entretanto, é necessário observar 2 situações diferentes para essa prática. Né? Leituras de pura fruição, sem intervenção do professor, e leituras com intervenção pedagógica. Então, a mediação do professor aí é muito importante também nesse processo. Tá? Então, nesse primeiro caso aqui, né, leituras por pura fruição, é importante que o professor disponibilize para a classe várias opções de textos, né? Sei lá, livro de história, poesia, crônica, livros informativos, jornais, revistas, quadrinhos. Promova um clima agradável, incentiva os alunos à exploração desses textos, sem, no entanto, fazer qualquer tipo de cobrança somente sobre a leitura realizada. Então, é mais para conhecimento. Né? A ideia é o quê? Produzir intimidade com o material escrito e despertar o gosto pela leitura. Então, você precisa fazer uma parte introdutória com as crianças. Então, você vai trabalhando outros textos para que ela vá tomando gosto de outras leituras. Certo? Nesse outro caso, pessoal, quando o professor é mediador, a leitura, né, ela é uma estratégia, tá, para o ensino-aprendizagem, certo?
E a escolha desses textos, ela vai ser muito assim daquilo, partindo daquilo que o professor quer trazer, do que o professor quer sistematizar, certo? Seja enquanto leitura oral, seja enquanto interpretação ou referência, né, para estudos de contexto de outros conteúdos. Então, assim, aqui é uma questão mais livre, certo? No sentido de que de produzir intimidade de conhecimento. Aqui é uma questão muito voltada, assim, para um objetivo do professor. Exatamente, Editânia. O professor de alfabetização ele tem uma responsabilidade gigantesca, né? Porque há um processo de interferência. A criança se espelha muito no professor de alfabetização. A criança se espelha muito. A criança ela tem uma questão afetiva, né, muito importante pelo professor, certo? Então aqui, pessoal, é como se fosse uma forma mais prática de tudo aquilo que eu falei, tá? Trazer essa ampliação do entendimento, do conhecimento, de forma prática, introduzindo outros textos, introduzindo outras leituras, introduzindo leituras com objetivos, tá? Então, assim, em primeiro momento, né, a leitura feita pelo professor para os alunos, aí conforme eles vão dominando essa decodificação, né, o professor vai transferindo de forma progressiva essa atividade de leitura, né? Então, até que elas consigam desenvolver o quê? Autonomia, fazer essas leituras de forma autônoma, né? Então, assim, vai dizer que o professor deverá trabalhar aspectos da função social do texto, interpretação, análise, linguística e codificação, certo? As atividades de interpretação, tá? É sempre interessante, ó, superar o nível superficial, eu já falei isso aqui para vocês agora há pouco, que é assim, interpretar texto não é somente localizar informações ou reconhecimento do enredo, né? É entender ali o conteúdo das entrelinhas, o que que aquele autor está querendo trazer para mim. Quais são as posições, quais são as intenções desse autor, né? E também o que, ó, desmontar e desenvolver a crítica aos conteúdos ideológicos que possam estar lá no texto. Ou seja, desenvolver crítica, né? A partir de um olhar, você também desenvolve um senso crítico a partir daquilo ali, certo? É a leitura no sentido produtivo e no sentido de interação com o texto mesmo. Então, quando nós vamos ler um texto, nós queremos entender o que aquele autor está querendo dizer. E eu vou buscar ler nas entrelinhas e ler ali com mais afinco, buscando compreender de forma integral e não superficial. Interpretação é isso. É eu perguntar para o autor o que ele está querendo me dizer, observando o contexto, observando o que ele está querendo trazer nas entrelinhas. Né? Aí, ó, Vanderleia, outro elemento fundamental, produção de textos. Primeira leitura, depois produção, né? E aqui, ó, desde que a simples denominação de elementos do desenho do próprio aluno, até relatos que supõem textos narrativos e narrativos descritivos, ou textos informativos, correspondência, etc. Ou seja, é uma produção textual variada. Então, não coloca o aluno somente para fazer uns textinhos quaisquer, não. Ele vai começar a trabalhar a produção de outros textos, certo? Essa produção é geralmente individual ou coletiva, né? Então, assim, aí lá naquele início do processo de alfabetização, quando os alunos ainda não dominam minimamente a escrita, né? Então, esse texto pode ser produzido oralmente pelos alunos, transposto para a escrita pelo professor. E é sempre assim, pessoal, progressivamente. É um processo gradual. Aos poucos vai sendo transferido para essa atividade para os alunos e eles vão evoluindo na tentativas. Aí a gente vai ter a terceira prática da alfabetização, que é a análise linguística, né? Essa análise linguística ela é paralela à leitura e à produção de textos, né? Aí aqui, nesse processo, é justamente quando nós vamos entender aquela parte mais, digamos assim, técnica da língua portuguesa, né? Concordância, gramática, né? Regência, organização, ambiguidade, clareza, argumentação, né? A parte técnica com a análise linguística daquilo que o texto está querendo
em dizer. Né? Então, por exemplo, a atividade de escrita do texto é a forma mais fecunda de desenvolver a análise linguística, uma vez que você aprende contextualmente esses mecanismos. Tá? Então, certo? E, por fim, a gente tem a sintetização, ou seja, a capacidade de síntese, que eu falei para vocês agora há pouco. Certo? Então, assim, ela vai dizer que essa prática atualmente tem sido ignorada por muitos professores. E um dos consequências é justamente retardar ou inviabilizar a aquisição da escrita. Porque é o seguinte, pessoal, a questão da sintetização, tá? É essa questão sintetizar, capacidade de síntese para dominar, certo? Então, assim, sintetizar não é, muitas vezes, o sinônimo de simplificar, certo? É no sentido de você conseguir condensar o seu aprendizado e expressá-lo, expressar que você tem domínio daquilo que você faz. Como eu falei no texto agora há pouco, você lê o texto, faz a resenha, faz um resumozinho, para você condensar o que você aprendeu, o que você entendeu daquele texto em poucas palavras. Eu demonstro que, a partir de uma forma sintética, reduzida, né, condensada, eu tenho domínio daquilo ali. Certo? Então, assim, ele vai dizer aqui, ó, a alfabetização não pode estar assentada na monótona repetição de famílias silábicas. Certo? Sim, é nessa compreensão somente de elementos simples, né? Aí ele vai dizer o seguinte, né, pessoal? Evidentemente, essas práticas anteriores, leitura, produção de texto e análise linguística, contribuem para a organização do gráfico, contribuem para da língua escrita. Então, ele vai dizer aqui, ó, só para a gente finalizar, tá? É necessário que o professor desenvolva atividades específicas que auxiliem os alunos a compreender as relações entre letras e fonemas, percebendo a existência de relações permanentes, cruzadas e arbitrárias, identificando as letras, valores fonéticos, tá? E assim, é, ele vai dizer que vai trazer um elemento importante aqui, que são os jogos, tá? São a forma mais interessante de desenvolver essas atividades. Ou seja, a questão lúdica, pessoal. Eu falei muito nisso aqui na disciplina que eu lá de psicomotricidade. As atividades lúdicas, elas são fundamentais para o desenvolvimento infantil e o desenvolvimento do ser humano como um todo, certo? Então, através de jogos, através de atividades lúdicas, a gente vai buscar promover a repetição necessária da consolidação do aprendizado de uma forma lúdica e que enseje o quê? O esforço de manter o interesse e a atenção necessários ao aprendizado. Por quê? Crianças aprendem melhor brincando, fazendo atividades lúdicas. Crianças se expressam muito melhor em atividades lúdicas. Elas expressam questões de personalidade, de anseios, de angústias, de sofrimento, inclusive, tá? E também as atividades lúdicas para crianças, elas são fundamentais para o desenvolvimento cognitivo, de personalidade, desenvolvimento psicomotor também, tá? Então, basicamente isso, certo? Então, pessoal, eu sei que hoje foi um tema um pouquinho mais complexo, mas vocês podem me passar feedbacks à vontade. Obrigado por aqueles que passaram feedback diretamente aqui na aula. Espero que tenha sido ficado mais claro no decorrer aqui da nossa conversa e que, se ainda tiver ficado alguma ponta solta, alguma coisa, pode mandar mensagem para mim que a gente vai verificando uma forma mais didática de passar essas informações, tá bom? Só pedir aqui para quem ainda mandou mensagem no chat ainda mandar, que eu vou estar registrando aqui a presença de vocês, tá? E desejar aqui um bom descanso para todos, um bom fim de semana aí para vocês. Eu vou estar encaminhando para vocês agora nesse final de semana, no máximo, algumas atividades, certo? Para vocês irem realizando aqui da disciplina. Nós vamos ter duas atividades, tá? E eu mando as datas direitinho até quando vocês podem entregar, tá? Não vão ser atividades assim complexas, tá, pessoal? São atividades mais simples, só para a gente seguir assim os protocolos da disciplina também e mensurar um pouco do aprendizado, tá? Então, deixa aí meu abraço a vocês, bom descanso a todos, fico à disposição para possíveis dúvidas, esclarecimentos, e na semana que vem estaremos por aqui novamente, na quarta-feira, tá?
Um abraço a todos, um bom descanso e até mais, pessoal.